As briófitas são plantas que apresentam como uma das suas principais características a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas avasculares. Elas são geralmente pequenas e encontradas com mais frequência em locais úmidos, mas também aparecem em outras regiões. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, não têm xilema nem floema. A fase dominante do ciclo de vida delas é o gametófito, ou seja, a fase do ciclo de vida responsável pela produção de gametas. Alguns motivos pelos quais as briófitas são pequenas são a falta de vasos condutores, que impossibilita o transporte de água e nutrientes para distâncias muito longas. Além disso, seu corpo é muito delgado, o que também dificulta a sustentação de plantas altas. Algumas briófitas são talosas e outras folhosas. As talosas, elas não têm o gametófito diferenciado em raiz, caule e folha, e as folhosas têm o corpo diferenciado, mas não são consideradas folhas e caule verdadeiros, uma vez que acontece na fase do gametófito e não tem vasos condutores. As estruturas parecidas com folhas têm o nome de filídeos e as parecidas com caule de caulídeos. As pteridófitas são plantas vasculares e sem sementes, ou seja, elas possuem xilema e floema, mas não possuem as sementes, que só vão começar a aparecer nas gimnospermas. As pteridófitas, elas possuem um xilema e floema como tecidos especializados na condução. O surgimento desses tecidos foi possível graças ao surgimento da lignina, que garante resistência aos elementos do xilema e às células do esclerênquima. A resistência adquirida por essas plantas foi um passo essencial para que elas se tornassem maiores em porte do que as briófitas. Essas plantas têm alternância de gerações, no qual o esporófito, que é a fase do ciclo de vida que produz esporos, destaca-se por ser a geração dominante. O esporófito nesses grupos é maior e também mais complexo que o gametófito. Essa característica também diferencia as briófitas das pteridófitas, uma vez que as briófitas têm a geração dominante como o gametófito, que é a fase do ciclo de vida que produz gametas. Nessas plantas, observa-se a presença de raízes, caules e folhas verdadeiras. As raízes atuam na fixação da planta ao substrato e na retirada de nutrientes e água do solo. O caule atua como uma estrutura que garante a sustentação das folhas, já que as folhas estão relacionadas com a realização da fotossíntese. As gimnospermas são plantas que apresentam como característica mais marcante a presença de sementes nulas, ou sementes que não estão no interior de frutos. A araucária também é chamada de pinheiro do Paraná, é um exemplo das gimnospermas. Algumas das características são que as gimnospermas não possuem raiz, caule, folhas e sementes. Não existem flores e frutos, apresentam ainda vasos condutores, xilema e floema. A sua reprodução é de forma assexuada ou sexuada. A assexuada envolve uma pequena formação de raiz que é colocada para crescimento gerando um novo organismo, geneticamente idêntico ao primeiro. Esse processo é chamado como propagação vegetativa. Sua importância apresenta importância econômica como pinheiro, explorado para extrair madeira utilizada na produção de papel, resina e verniz, e o pinhão, que é semente do pinheiro do Paraná, comestível por mamíferos e aves. As angiospermas são plantas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto, também conhecidas por magnoliófitas ou antófitas, são o maior e o mais moderno grupo de plantas, englobando cerca de 25.000 espécies. Algumas das características delas são vascularizadas, ou seja, possuem raízes, caules e folhas, têm sementes, que são óvulos fecundados e desenvolvidos, têm frutos, estrutura que envolve e protege a semente, além de ser o ovário desenvolvido da planta. E a sua reprodução inicia com a polinização. A polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma, onde se forma o tubo polinítico. Ao se instalar no estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polinítico. Este cresce através de estilete até atingir o óvulo no ovário.